play. Pessoal, bom dia nono ano. Aula revisória, na verdade, né? Vamos aqui fazer uma revisão dos nossos estudos sobre o capítulo 6 e o capítulo 7. Deixa eu desativar aqui. Prontinho. Ok, pessoal, vamos lá. Seguinte. O que é que nós precisamos estudar, professor? Me ajuda. Capítulo 6. O que é que eu tenho no capítulo 6? Brasil. Esse Brasil oligárquico que a gente fala muito, né? Que é um Brasil polêmico. Muitos ficam se matando no Facebook por conta da política atual. Imagina se vivesse lá em 1930, 1940. Ia ficar doido. Doidinho na cabeça. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. O que nós vamos cobrar aqui hoje na nossa aula? Hoje a nossa aula vai ser revisão de atividades. Nós vamos corrigir algumas atividades. Então, para tanto, vou lançar vocês aqui direto na minha páginazinha. Eu posso compartilhar até pelo do Miro aqui do celular de vocês, pessoal. Vou dar uma dica quando vocês estiverem aqui compartilhando a tela, fazer esses esquemas, vocês usarem... Cadê? Deixa eu mudar aqui. Aqui, prontinho. Vocês usarem esses acessórios muito bacana para apresentar trabalho, para N opções. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Vamos lá, tá certo aí, né? Show, oi. Mexi errado aqui. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Capítulo 6, Brasil, República Nova. Vocês me escutam? Tô falando baixo? Sim. Não, tá certo, tá certo. O que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Primeiro, deixa eu fechar essa janela aqui que tá, eu cliquei demais. Agora eu vou abrir de novo, porque, né? Acontece. Prontinho, agora foi. Brasil, República Nova, o que eu vou lembrar, professor? O que eu preciso compreender? De um Brasil oligárquico, cafeeiro, das décadas de 20, décadas de 15, lá da Primeira Guerra Mundial. Esse Brasil, que vai abrir cenário para a Segunda Guerra Mundial, é um outro Brasil. É um Brasil que agora não está sendo mais governado por governantes oligárquicos. Estou falando agora que o Brasil está sendo governado por um ditador. Quer dizer que não houve eleições. No início foi chamado de revolução, mas no decorrer dessa revolução em si, nessa forma de governo, Getúlio ele criou um mecanismo para poder continuar no governo. Significa que ele queria governar sem precisar pedir permissão. Permissão ao Congresso, aos deputados, permissão aos juízes. Talvez, muitas vezes, dessa permissão é uma forma de entender que a nossa sociedade ela é montada com base em 3 poderes. Não significa que sou eu que decidi isso, não significa que foi alguém. Quer dizer, alguém foi, claro. Significa que essas ideias iluministas que nós já estudamos 1000 vezes, já compreendemos que a Constituição dos Estados Unidos ela vai dar muita inspiração para nós. Então, significa que a forma correta seria que Getúlio deveria abrir caminho para umas eleições de 1934. Ele não fez. Getúlio deveria ter aberto caminho para uma eleição de 1938. Ele também não o fez. Por que ele não fez? Primeiro, porque em 1934 ele já criou a Constituição para dizer que ele estava abrindo caminho. Em 1938, que de fato seriam as eleições, Getúlio ele vai criar um plano Cohen. E esse termo, plano Cohen, eu quero que vocês já adentrem aqui a esse plano que foi. Por quê? Claro que o que nós estamos falando hoje é evidente que pode ser cobrado na nossa questão de prova. Então, isso aqui, pessoal, ó, ações integralistas. Era quem trabalhava junto com Getúlio. E aqui nós vamos ter o plano Cohen. E prestem muita atenção nessa leitura. Que, de acordo com a Constituição de 34, em 39 deveriam ser realizadas eleições presidenciais se candidatos não faltavam. Então, o que aconteceu? Getúlio Vargas fingia levar a sério as eleições, porém, nos bastidores, preparava um golpe para continuar no poder. Golpe, pessoal, é uma palavra difícil? Não é. O golpe significa política, é um jogo de xadrez, são peças se movendo. Às vezes a gente fica muito confuso com o que acontece no Brasil, com o Pantanal, com a Amazônia. É triste, volto a repetir uma coisa assim, lastimável,
Mas, pessoal, nós não somos únicos no mundo. O Brasil não está só no mundo. Nós temos um mercado consumidor muito grande na China, que compra carne, aves, medicamentos, vários produtos nossos agropecuários. Então, significa, se ocorre esse desmatamento, é por interesses econômicos e também fatores políticos. Isso eu não estou falando que é direita, centro e esquerda. Isso a gente vai encontrar em várias frentes. Então, enquanto ocorrer consumo, houver procura, vai ocorrer isso. Então, esses caminhos de desmatamento que a gente escuta falar, claro, ocorre para abrir caminhos para quê? Para agricultura, para pastoreio. Isso também ocorria no mesmo Brasil do século passado. Não é novo, não é inédito. Então, qual é a questão? Nós temos que analisar várias frentes. Lógico, dá para ocorrer um plantio, um remanejo? Dá. Ocorre de forma correta? Aí que é a questão. Não. Então, nós vamos analisar o seguinte. Vamos comparar aqui Getúlio de 1938. Em novembro de 1937, preste atenção, um suposto plano socialista foi descoberto. Olha essa palavra, socialismo, comunismo, como que ela causa um certo temor na sociedade. Getúlio sabia que essa palavra causava muito medo, ele passou a usar isso a seu favor. De que forma? Getúlio Vargas fez um pronunciamento à população em 10 de novembro de 1937, no qual afirmava que o país, olha o que ele fez, que o país corria o perigo de viver uma revolução socialista. Fala isso hoje, em 2020, para ver o tanto de gente que vai entrar no seu Facebook, que vai entrar, até você conversando com uma roda de amigos, o tanto que vão te censurar. Então, a própria palavra já te causa um certo estranheza em relação ao que os outros percebem. Então, Getúlio usou isso a favor dele. Porque como ele era o governante, como que ele deveria abrir para as eleições, que ele falou, tem um plano socialista. O que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu o apoio das indústrias. A alta burguesia no Brasil, que estava se formando ali na oligarquia, a recém-criada indústria estava fazendo o quê? Olhou para Getúlio e falou, Getúlio, você precisa deter essa revolução. Getúlio, você precisa cuidar dessa revolução. Não deixa eles tomarem o poder. Tudo que Getúlio queria. Então ele falou o seguinte, então tá bom. Então eu vou continuar governando e deixa as eleições para depois. E foi o que Getúlio conseguiu. Então esse plano Cohen, claro que não havia revolução socialista e essa carta que Getúlio falava foi falsificada pelo próprio Getúlio. Professor, isso foi uma fake news. Foi uma fake news. Ou melhor, foi uma notícia falsa. De que época, professor? Foi de 2010 ou de 2018? Não. 1937 para 38. Então, pessoal, observem como que o boato, o medo, ele ocasiona vários acontecimentos. Se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo do 9º ano, tem a história do medo no Ocidente. Pessoal, é maravilhoso. O que os boatos, medo, ocasionaram? Aí o Jean de Lebois, que é o autor do livro, ele fala sobre a Revolução Francesa, o medo da morte, na época de crise. Então, ele trabalha muito bem. Um livro maravilhoso. Vamos continuar. Prestem atenção. A população ficou assustada. As Forças Armadas ficaram de prontidão e Vargas ofereceu-se para salvar a pátria, livrando-os dos terríveis vermelhos. Atualmente, é consenso, significa que é certo, que tudo não passou de uma farsa. O plano comunista fora forjado como desculpa para que as eleições de 1938 fossem suspensas e Getúlio Vargas continuasse na presidência, agora com mais poderes. Significa que se Getúlio fosse eleito democraticamente, ele deveria, claro, dividir o poder dele com os deputados, senadores e também os juízes. Como Getúlio continuou no seu golpe, significa que ele governou sem os deputados e os juízes. No caso, era o próprio Getúlio que escolhia agora os governadores, os representantes dos estados. Então, Getúlio continuou com o poder total.
E quando a gente fala de ditador, pessoal, cada um tem o seu ditador favorito, né? Tem gente que gosta do fulano, tem gente que gosta do ciclano, tem gente que não gosta de nenhum. A questão é, Getúlio governou para alguns interesses, para a economia, para a produção nacional. Getúlio valorizou a cultura nacional. Getúlio valorizou a participação indígena. De fato, valorizou. Getúlio deu destaque à historiografia para poder falar do indígena. Falou. Getúlio assegurou segurança, aldeamento para essa população indígena? Também. Então, a questão aqui de se ditador é bom, se ditador é ruim, aí convém com cada um compreender se é bom ou se é ruim. Nós não nascemos numa democracia. Tá? A democracia que a gente conhece lá de Atenas, as mulheres não participavam, os escravos não votavam. Então, até a palavra democracia, ela se molda à sua sociedade. Getúlio vai ser eleito lá em 54, democraticamente, e cometeu suicídio. Por que ele comete suicídio? Ele conseguiu governar? Não. Getúlio tinha alavancado aí a siderúrgica, a Petrobras. O que aconteceu? Deputados a favor ou a oposição ajudou Getúlio? Não. A imprensa foi a favor de Getúlio? Não. Ué, professor, quer dizer que agora, durante essa ditadura de Getúlio Vargas, a imprensa foi a favor dele? Não é que a imprensa foi a favor e nem contra. Significa que a imprensa não poderia noticiar nada de errado sobre Getúlio. Por isso que eu tinha um DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Se saísse qualquer notícia contra Getúlio Vargas, ou que falasse a verdade, seja lá o que for, o que acontecia? Esse jornal, na outro dia, pegava fogo, jornalista era morto, e isso que ocorria. Então, pode ter ocorrido várias favorecimentos, a economia pode ter destrinchado um pouco? Pode. Getúlio sabia negociar com os países exteriores? Sabia. Significava que os Estados Unidos mandavam no Brasil? Não. Tanto que antes da guerra, Getúlio negociava com Hitler, com Mussolini e com Roosevelt nos Estados Unidos. Como que conseguia? Politicagem, fazia negócio. Então, a gente entender como que é essa forma de governo de Getúlio Vargas, inclusive como que ele se perpetua no poder. Aí, pessoal, o que a gente tem que analisar de Getúlio Vargas para compreender nossa prova? Como eu falei, essa nossa prova ela vai estar no padrão de dificuldade como se comparar para o IFES, tá, pessoal? Nós vamos pegar atividades bem voltadas que o IFES cobra. Então, nós vamos usar essas questões, compreender dentro dessa análise. Então, precisa de uma compreensão melhor e maior. Nossa, professor, significa que eu vou ter que ler esses capítulos todos? Com certeza. Por quê? Porque será cobrado. Então, tá lá, pessoal. Ó, observem aqui. O plano Cohen, depois nós vamos ter essa organizando a atividade. Vamos corrigir? Vou voltar para vocês aqui, ó. Maria, Luísa, Metal, Luiz, Guilherme, Isabela, bom dia a todos. Ó, hoje eu preciso da participação de todos aqui para a gente iniciar a nossa correção. Então, vamos lá, na página... cadê? Vou até jogar aqui. Pronto, página 30, pessoal. Vamos lá, vou perguntar primeiro o Guilherme. Guilherme, organizando a história. Na verdade, vou perguntar a todos. Então, ó, eu tenho a opção de marcar verdadeiro e falso. Verdadeiro, vocês vão fazer assim, ó, verdadeiro. Estão vendo na tela? Verdadeiro, ó, a mãozinha. E falso, o que eu marco? O professor me ajuda. Falso, bate palma, ó. Falso. Deu para entender, pessoal? Todo mundo, hein? Então, vamos lá. Nossa, Thiago, que legal. Marca que acertou. Aquele que errar, porque eu preciso da participação de todos, eu preciso avaliá-los. Então é o seguinte, a primeira pergunta é, a Aliança Nacional Libertadora, de linha socialista, era aliada de Getúlio Vargas. Verdadeiro ou falsa? Vamos lá, tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Podem botar na tela, pessoal. Joga na tela. E aí, essa primeira pergunta, ela é verdadeira ou ela é falsa?
Ei, meu Deus, ninguém vai ganhar ponto, não? Vocês estão precisando de nota, não? Então tá bom. Vamos para a próxima pergunta. A Aliança Integralista Brasileira tinha um programa político mais voltado aos interesses de Vargas, principalmente no que diz respeito ao anticomunismo. E aí, marco verdadeira ou marco falsa? Nono. Tô pensando aqui, Thiago. Página 31. Coloca na tela. Pessoal, isso aqui, ó, é participação avaliativa, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui na aula de hoje. Eu tô pensando Então, aqui. se ninguém marcar nada, ninguém vai ficar com ponto, só para vocês saberem, tá? Não A pode só pergunta é a B. responder, não, Thiago? Eu tô esperando vocês responderem primeiro. Você tá falando que tem que dar joia e bater pau? Isso. Isso é não. É falso. E aqui é verdadeira. Só isso. Vamos lá. A primeira. Vou voltar para a primeira, hein? A primeira. A Aliança Nacional Libertadora, de linha socialista, era aliada a Getúlio Vargas? Verdadeiro ou falso? Podem botar na tela. Ó, eu acho que é falso. Vamos lá, mais quem? Deixa aí, Guilherme. Quem mais? Eu vou colocar Só vai ganhar ponto quem marcar na tela. Guilherme, alguém mais? Alguém mais vai marcar, pessoal? Isabela também marcou falso. Show. Quem mais? Acho que é falso. Acho que é falso. Então Então nós temos colocar aí a batendo primeira palminha. opção, ela é falsa. A aliança, ela não era de linha Ó, eu socialista. também coloquei negócio nesse negócio aí, hein? Você pode me dar ponto. Eu vi no final, hein? Ela Coloquei era esse negócio de negócio. Ela não era socialista. Ok. Porém, ela era aliada a Getúlio. Só não era socialista, tá ok? Vamos lá para a outra pergunta. A Aliança Integralista Brasileira tinha um programa político mais voltado aos interesses de Vargas, principalmente no que diz respeito ao anticomunismo. Verdadeiro ou falso? Rapidinho, pessoal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Calma, Eu acho Thiago, que tem é que ler o falso. negócio aqui, eu não sei, não. Página Eu acho 31. que eu já coloquei aí, Thiago. Verdadeiríssimo! Show de bola, Caraca, acertaram. velho. Segunda pergunta, terceira pergunta da página 31. O Plano Cohen alarmou a população e proporcionou a Getúlio Vargas a oportunidade de se colocar como a única esperança para a nação brasileira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Maria. Quem mais? Guilherme, Eu. verdadeiro. Método. Como que coloca Verdadeiro, pessoal. esse joinha aí, que eu não sei? Aqui, ó, tem reaction. Do lado aqui, ó, lá embaixo. Você tá pelo celular? É só clicar nos 3 achei. pontinhos que aparece. Tá vendo? Aí você vai ter aqui, ó. Isso, Neto, show. Agora a última, ó. A Intentona Comunista foi um movimento promovido em 1935 pelos integrantes da ANL, Aliança Nacional Libertadora, com o objetivo de depor Vargas. Essa questão é verdadeira ou falsa? Neto falou verdadeiro. Guilherme. Vamos lá, hein? Verdadeiro. Verdadeiro. Show! Gostando de ver, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos virar a página agora, que nós vamos continuar a nossa correção agora na página 35. A questão é a página 35. Prestem muita atenção. Vamos agilizar aqui que o tempo voa. Eu quero ir para a Segunda Guerra Mundial ainda hoje. Deus é mais. Estou longe da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Questão de número 3. Vou pular para 3, depois eu volto para a imagem, tá ok? Ok. Vamos lá, olha lá. Sobre as principais medidas, página 35, hein? Sobre as principais medidas tomadas por Getúlio Vargas para resolver os problemas econômicos do país na década de 1930, assinale V para as afirmativas verdadeiras
E F para as falsas. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional. Sim ou não? Sim. Cadê o sim? Estimulou a policultura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Criou o Conselho Nacional do Café. Essa daqui, pelo amor de Deus, né? Quem era? Queimou milhares de sacas de café. Foi ou não foi, Isabela? Me ajuda. Queimou ou não queimou? Queimou, Métel. É verdadeiro. Marca muda. Isso aí. Criou a Petrobras. Olha a data, hein? Na década de 30. Criou a Petrobras em 1930? Não, isso aí, Métel. Não, não, não. Em sua política integralista, não incluiu grupos indígenas, respeitando as tradições desses povos. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falsílimo. E, por último, incentivou a industrialização brasileira. Ora, se ele não incentivou, quem é que incentivou, então? Os oligarcas? Acho que não, hein? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, para a gente fechar essa pergunta, eu tenho aqui o seguinte, ó. Tem uma imagem, se vocês observarem aqui. Cadê a Annalise? A Annalise que fez essas atividades todas. Ela que ia responder isso aqui. A pergunta 2, a pergunta 4 e a pergunta 5 vocês devem fazer no caderno. E, claro, vocês devem enviar essas atividades, ok? Vamos olhar a 2, ó. Leia atentamente a imagem ao lado. Reflita sobre o contexto final da República Oligárquica e explique o que estava escrito nesse cartaz. O governo que virá restabelecer a paz e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Para presidente, Getúlio Vargas. Vice-presidente, João Pessoa. Aliança Liberal. O governo que virá restabelecer a paz com a amnistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Então, essa 2, pessoal, vocês irão responder no caderno. Sugiro aos senhores e às senhoras fazerem uma pesquisa bacana dessa segunda pergunta aqui, porque ela irá ajudar e muito os senhores e as senhoras, tá ok? Vamos lá. Ok. Pessoal, vamos para a segunda parte da nossa revisão aqui, que é sobre a grande Segunda Guerra Mundial. Aí, pessoal, eu deixo vocês aqui com as questões já levantadas. Então, eu vou tentar fazer uma linha temporal na mente de vocês aí para ver se a gente consegue alinhar esses pontos. Por quê? Porque a gente precisa compreender aqui um pouco. Eu tenho o Brasil de 1930. 90 anos atrás. Esse Brasil de 1930 não tem nem 100 anos. Quando a gente encontra uma pessoa que fala, eu tenho 30 anos, eu tenho 50 anos, fala, nossa, você tá velho, hein? Calma lá. Se 50 anos é velho, 90 é o quê? E 1000 anos é o quê? E 2000 anos atrás é o quê? E 5000 anos de história é o quê? Então, 90 anos, 50 anos na história, é nada, é pouco. O que nós temos que entender aqui sobre essa Segunda Guerra Mundial, que ela ainda é muito recente? Nós temos que entender a ocorrência, o que vai ocorrer da primeira para a segunda, no fato, como não vai ser cobrado as participações aqui, fascismo, nazismo, não vai cair nas questões diretas, nós temos que compreender a Alemanha em si. Os territórios que ela domina, a expansão, o poder que a Alemanha tem e os pactos que ela irá fazer. Lembrando que a guerra de fato vai iniciar com um ataque na Polônia. Até então, a Alemanha já tinha conquistado alguns territórios, de 34 a 35 até 38. Ainda assim, os países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos,
não queriam iniciar a guerra. Eles entendiam que negociando a paz nem precisaria entrar em conflito. Quem desejava a guerra, quem queria retomar os seus territórios e ainda conquistar mais, a gente observa aqui pela leitura, pelos documentários que já foi encaminhado para vocês, que a Alemanha ela tinha grande descontentamento, para não dizer que ela tinha sangue nos olhos, né? Então a Alemanha em si, ela começa primeiro, ela afirma para essas nações aliadas aí, para esse bloco aliado, que a gente assim vai chamar logo, que não iria mais atacar ninguém. Mas quando ela sai dessa reunião, ela já procura a União Soviética e já negocia um acordo. E fala o seguinte para o Stalin: seguinte, eu não te ataco, você não me ataca e deixa que eu continue aqui com meus ataques. Então, a União Soviética e a Alemanha ela firmam um acordo debaixo dos panos. Isso os Estados Unidos não sabia, a Inglaterra não sabia, nem a França. O que acontece? Quando eles saem dessa reunião dizendo que não mais atacariam, que não mais iriam agredir um ao outro, acontece de fato essa deflagração que a gente vai ver aqui, que já leu, na verdade, acontece esse ataque por conta da Polônia em si, no interesse de Hitler de reconquistar aquele território e também do campo de concentração, do discurso que ele pregava dentro do seu território. Discurso de extremismo, de radicalismo, de incentivar o quê? O poderio bélico de destruição. Então, a gente está percebendo essa sociedade alemã que não estava defendendo a pluralidade, que não estava defendendo a igualdade, a diferença entre as raças. Não. Estava defendendo que o povo germânico era superior, era melhor que os demais. E esses discursos, quando a gente vê uma pessoa que defende nazismo, um negro defendendo nazismo, um LGBTQI defender o nazismo, ou vários outros defenderem nazismo, achar que é uma coisa que vai se tornar melhor, é totalmente ignorância, porque não é nenhum brasileiro que defende nazismo já está errado, para início de conversa. Que para eles, brasileiro era uma raça inferior, não é porque era branco que era nazismo, não é nada disso. Nazismo tinha que ser o quê? Ariano, germânico. Então, como um povo com misturas de raça, vai querer defender o nazismo. Então, olha como é aquele negócio, né? Quem não sabe rezar, xinga Deus. Então, é isso que a gente observa. Então, o nazismo não quer dizer que, vou lá no Brasil, tem muita pessoa que idolatra o nazismo. Como assim? Como assim? Para o povo alemão daquela época, esse povo brasileiro já era uma mistura de raça, já era um pecado, já era uma coisa muito errada para aquele povo alemão. Olha a visão que eles tinham nossa da época. Então, como a gente vai falar assim, mas eu sou branco, então eu posso ser nazista. Não, não, não. Você é germânico? Você nasceu ali, você fala, Ashkravadas, Prost. Não fala. Então, nem tem tradições alemãs. Então, não se encaixa. Então, nazista, você está... é só da África que eles não gostam. Não é só da África. Não é, a gente tem esse preconceito, a gente acha só africano, né? Não, não, não. Tá ok, pessoal? Só para a gente entender. E essa disputa política, claro que agora vai se tornar uma disputa política, vai se tornar uma guerra, um conflito, ela também vai ter aquele discurso territorial, para conquistar território, claro. E essa segunda guerra ela vai ser rápida, assim como já foi dito agora há pouco. Vai ser ataques relâmpagos. A ciência, o desenvolvimento vai ser muito mais rápido. As produções, a velocidade de destruição também vão ser mais rápidas. Por isso que Einstein, logo após o disparo da bomba atômica, ele dispara e fala o seguinte: a Terceira Guerra Mundial, eu não consigo compreender, eu não sei dizer como ela seria. Porque teria um poder de destruição muito forte, muito grande. Mas eu posso garantir que a Quarta Guerra Mundial ela seria a base de pedra e paulada. Por que ele disse isso? Por que Einstein disse isso? Porque, justamente, a Segunda Guerra teve um poder de destruição tão grande, tão forte, que se caso ocorresse uma Terceira Guerra Mundial, não sobraria nada.
Não sobraria cidade, não sobraria metrópole, não sobraria quase que nem civilização para poder contar história. Então, significa que a evolução de destruição foi muito rápida em 20 anos. Como eu disse. Se passaram-se pouco tempo aí, 60, 50 anos por aí. 70, 80 anos. Então, significa que o poder de destruição está muito além, está muito forte. Então, por isso que a gente, quando alguém começa todo ano, a gente escuta falar: vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. Tem gente que do lado quer ver aqueles bang-bang, achando que o mundo vai virar um Free Fire. Vai virar um Call of Duty. Né? Acho que o mundo é o joguinho. Mas não é bem isso, né, pessoal? Nós estamos falando de vidas que foram ceifadas. Nós estamos falando de campos de concentração. Pessoas que perderam a vida como? Simplesmente por serem judeus. Por conta da sua etnia. E eram brancos. E aí? Então, essa Segunda Guerra Mundial, a gente não vai ficar nesse discurso de quem venceu, quem morreu. A gente tem que entender como que a sociedade se portava naquela época, a participação das mulheres na sociedade brasileira na Segunda Guerra. Quer dizer que a prova vai ser muito puxada para questões sociais, professor? É claro que sim. Quem trabalhava nas fábricas enquanto estava tendo guerra, por acaso parou o mundo? Claro que não, né? Na pandemia o mundo parou? Tem gente que fala: 2020 foi um ano perdido. Por que foi um ano perdido? O que se diz o ano ser perdido? Você morreu? Você virou vegetal? Até um vegetal ainda produz. A semente plantada ela vai virar uma árvore. Então, se as pessoas conseguem se comunicar pelo WhatsApp, as pessoas entender, qual a dificuldade da pessoa entender por uma aula remota? Tem deficiência de escutar, de conversar? Não tem. Se a gente se comunica pelo Instagram, se comunica pelo WhatsApp, qual a dificuldade de entender uma aula remota? Então, não tem. Então, da mesma forma que a gente compreende essa pandemia na questão social, nós vamos entender a Segunda Guerra na questão social. Ok? Então, como assim, professor? Me explica. A questão de extermínio, que foi enviado um vídeo para vocês mostrando a questão dos campos de concentração. Ok? Sobre a evolução científica também será cobrada. Será cobrada também a questão industrial, né, em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Será cobrado também a questão, lógico, das bombas atômicas, dos acordos aqui de paz e os acordos de guerras, que era feito por debaixo dos panos, assim como o Plano Cohen e o Pacto Nazismo-Socialismo. Tá ok? Então, não fiquem muito presos a nome de fulano, a data que ocorreu. Claro, o ano de 1941 é o principal, que é o ano que eu vou ter o ataque ali em Pearl Harbor, que tem vários filmes que mostram isso. Tem até um filme, Pearl Harbor, que é um filme bem romântico, que mostra ali a destruição dos kamikazes. Lembrando que o Japão estava disputando ali uma base junto com os Estados Unidos. Então, você está tendo um conflito muito chato, né? Que os japoneses, com essa ideia de honra ao imperador, que o imperador em si estava tornando o Japão bem imperialista, resolveram lançar naves em cima de uma base militar dos Estados Unidos, no Havaí. Então, esse ataque a Pearl Harbor em si foram feitos por kamikazes. Não foi lançado o míssil. Foi dada a vida ali de pilotos japoneses por uma causa. Olha que causa ridícula, né? Acabou que foi um dos motivos dos Estados Unidos entrarem nesse conflito. Tanto que os Estados Unidos, até então, não tinha motivo nenhum de entrar na guerra. Não tinha interesse nenhum, porque a guerra era lá na Europa e os Estados Unidos estavam tirando bom proveito, porque estava vendendo armamento, vendendo mercadoria e estava tendo muito lucro. Então, quando os Estados Unidos entra nessa guerra, a Alemanha, de certa forma, já estava um pouco cansada, já tinha tido várias baixas no seu exército. Então, nós vamos ter os Estados Unidos entrando, assim como o Brasil. Tá? O Brasil ele vai entrar pela pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a colocar pressão nos Estados Unidos para se impor ao lado dos aliados. Lembrando que a forma de governo do Brasil não era igual ao dos Estados Unidos. Nós não estávamos tendo uma democracia no Brasil.
Não teve uma participação popular. O Brasil era um golpe. Vocês viram o plano Cohen, que Getúlio criou um golpe para poder se continuar no governo. Ele tinha as ações dele, era igual a SS de Hitler. Então, Getúlio não era esse bonzinho, esse salvador da pátria. Então, Getúlio tinha tudo para estar do lado da Itália e da Alemanha. Então, Getúlio acaba mudando de lado e apoiando os Estados Unidos e ficando contra os italianos e contra os alemães. E assim como eu disse para vocês, pessoal, quando acabou a guerra, quem era italiano que vivia no Brasil passou muito preconceito. Significava que os avós, os bisavós, acredito de muitos aqui, não poderiam dizer que era italiano, não poderiam pronunciar o seu idioma de origem, nem o seu sotaque, eles tentavam esconder. Por isso que muitos foram viver o quê? Em locais distantes. Por isso que outros fundaram colônias, fundaram cidades. Aí nós vamos surgir, a própria história do Espírito Santo já conta muito, né? Nós temos aí Domingo Martins, temos pessoas vivendo em Conha, no Rio Grande do Sul, e várias regiões que vão formando aldeamento. E assim vai surgindo, né? Rio Bananal, Chapira e vários outros locais, tá ok? Então a nossa história, ela tá tudo conectado. A história do Brasil e também a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, tio conversa demais, né? Mas eu espero que vocês, qualquer dúvida, vocês revisem essa aula ali no YouTube. Eu vou deixar aqui a nossa charge da página 42. Entendido que eu vou ter aqui, ó, a questão número B, tá? É uma crítica aqui do pacto Ribbentrop-Molotov. Esse nome Molotov, pessoal, é o nome dos ministros, tá? Que nós vamos ter aqui, ó. Depois vocês podem observar também a destruição em si, o ano de 41, que é importantíssimo. Aí depois vocês podem marcar aqui as questões. Ó, na página 46, o Interpretando Documentos, eu vou entender aqui, ó, que apresenta os motivos que levaram a Alemanha a invadir a União Soviética. Depois vocês continuam com o dia D, que também, quem tiver dificuldade de leitura, de compreender, eu fiz o favor de mandar para vocês um documentário muito bacana mostrando esse dia D, que explica bem um pouco aqui sobre o que foi essa virada, né, que trouxe a vitória para os aliados. Então, nós vamos ter esse embate final. E, por último, a questão da rendição do Japão, que não foi muito falado nas nossas aulas, mas a questão dos kamikazes e das bombas que serão lançadas. Essas bombas nem precisariam ser lançadas em si, mas teve um motivo. E o motivo era justamente para amedrontar a União Soviética. Para mostrar para ela, no final da guerra, o seguinte, ó, nós somos vitoriosos, mas eu, os Estados Unidos, tenho o poder da bomba atômica. Significa, a minha arma é melhor que a sua, então baixa a bola. Esse era o recado que os Estados Unidos deu para a União Soviética para entender que ela não queria dividir o seu poder econômico com a União Soviética. E lógico que daqui, então, nós vamos entender essa bipolaridade econômica, política mundial, chamada de Guerra Fria. Tá ok, pessoal? E os campos de concentração, que também vocês receberam aí uma videoaula, um documentário bem bacana. Tinha uns vídeos bem pesados, pessoal, que mostra muitas pessoas mortas, sendo judiadas. É muito pesado aquele vídeo. Só não mandei porque, sei lá, né? Mas eu mandei uns que ainda dá para ver alguma coisa. Mas, ó, se vocês pesquisarem as imagens dos campos de concentração, é terrível. Então, vai ser cobrado um pouco sobre os campos de concentração e o que já foi falado até então. Tá ok, pessoal? E aqui nós vamos ter a primeira pergunta, ó. Os episódios que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho o Tratado de Versalhes, Revolução Russa, Crise de 29 e Guerra Civil Espanhola. Aí vocês vão só associar, tá ok? Então tá aqui, ó. O triunfo dos bolcheviques levou a democratas. Revolução Russa. Levou os principais potências capitalistas à situação desesperadora. Crise de 29. Gerou enormes ressentimentos alemães. Tratado de Versalhes. E, por último, a Guerra Civil Espanhola. Ok? Bem fácil. Depois vocês dão uma olhada aí pelo YouTube. Podem copiar também para entender. Não vai dar tempo para a gente explicar muito agora, pessoal. Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Na segunda-feira, qualquer dúvida, podem me enviar mensagem. Ok? Que o tio está aqui. Pessoal, vamos lá que eu vou fechar para vocês. Antes da gente fechar a aula, alguma pergunta, alguma questão a ser levantada?
Não, professor. Deixa eu falar, né? Hoje eu emendei na conversa. Pois é, né? Mas é isso, pessoal, porque segunda-feira tem prova, então tem que falar um pouquinho. Vocês entendem o porquê que o tio vai botar um pouco de rigor, né? Porque final do ano vai ter a prova do IFES. Não foi cancelado, não, tá? E o IFES está tendo aula. Então, eu acredito que nós temos, a maioria daqui, né? Quase todos, na verdade, todos aqui, tem total capacidade de passar no IFES, seja de Linhares, da Serra, de Vila Velha, de Nova Venécia, da onde vocês decidirem levar o curso de vocês. Então, vamos manter o foco. Não é porque a gente está em casa estudando que eu tenho que diminuir. Não, tem que aumentar ainda mais. O nosso cérebro que é o que produz, né? O resto é só carcaça. Então, a gente aprendendo, lendo, observando e debatendo, a gente consegue fluir muito bem. Então, estou aqui. Qualquer dúvida, me procurem. E outra coisa, recado muito importante. Nono ano, vocês sabem que está tendo aí um festival bacana chamado não, Thiago. Festival de Talentos. Eu sei que vocês têm talento. Participem, porque tem professor lá avaliando a participação. Sexto, sétimo ano está em peso. Manda um videozinho. A Kali tá aí, ó. Manda um vídeo cantando. O Meto desenhando, fazendo umas artes aí no futebol, batendo o pezinho. Guilherme, você é do jogo, grava um vídeo e manda. Aqui, ó, sou Guilherme, alguma coisa. Maria, Tá, velho. Ô, professor, eu vou pega o jogar... talento aí, grava, bota lá no canal, que a tia Osana Tio Léo vai postar e vai ter uma votação bem bacana. Eu sei que todos aqui têm talento. Ô, Thiago, eu tava pensando em fazer um vídeo de eu fazendo aquele chute, né, que a pessoa pula, né, aí ela consegue acertar o copo lá em cima, né, com a ponta do pé. Aí eu e meu primo, a gente fez isso. Aí eu não sei se eu faço esse ou jogando Free Fire e dando capa Não, em faz cada esse um. do copo, que é melhor. Tem que... Se jogar No Free Free Fire Fire- não é talento. Faz o do só da copo, capa, Guilherme, vai ficar velho. melhor. Né? Vai por mim. Aí eu vou ter que dar um jeito de, Pô, né, de manda montar hoje. tudo. Não enrola não, hein, Guilherme? Você faz e já envia pra tia